A nossa família, Deus, é um presente que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos entregou em nossas mãos, ó Pai, com objetivo, Deus. O mesmo objetivo que o Senhor concedeu a Adão lá no jardim do Éden, que era para ele cuidar, meu Deus, da terra, arar. Meu Deus, ele tinha que fazer tudo o que era necessário naquele lugar. Assim também, meu Deus, e as nossas vidas em relação, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor trouxe até nós. Então olha agora para esse homem que ora, essa mulher, Deus, essa pessoa que está cuidando da família dela, que está dizendo: Jesus, a minha casa, ela é herança do Senhor, tanto que a sua palavra diz, Pai, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. O Senhor não diria, se o Senhor não tivesse o interesse de salvar, o Senhor não pediria que nós clamássemos ao Senhor, se o Senhor não pretendesse responder. Então eu te peço neste momento, Pai, responda para essa pessoa que está clamando. Pai, traz a resposta, o resultado, o caminho, traz, meu Deus, a salvação que ela precisa. Algumas pessoas talvez tenham passado por momentos complicados, pessoas que talvez andam abatidos, Pai, desanimados, muitas vezes por tentar, muitas vezes por se esforçar, mas por não saber chegar à tua presença, por não saber, meu Deus, alcançar o que o Senhor tem preparado, deixamos escapar de nossas mãos e perdemos. Ah, meu Deus, mas nos ajude agora, nos coloque de pé, nos leva, meu Deus, à vitória, pois só o Senhor pode nos guiar às verdadeiras bênçãos, ó Pai. Meu Deus, talvez essa pessoa está orando agora até desanimada, abatida, sem ânimo, Deus, mas o Senhor é um Deus que vivifica. Então fortalece, então coloque nessa pessoa o ânimo, Pai, devolva a alegria da salvação a essa pessoa que perdeu, ao ponto dessa pessoa crer, dela acreditar e dela colocar no coração dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, a nossa casa pertence a Ti e vamos levá-las ao Seu altar. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Diga obrigado, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Boa noite a todos. Amém. Vocês são guerreiros, viu, irmãos? Com a chuva que parecia que ia vir, vocês vieram. Amém. Assim tem que ser realmente a pessoa de Deus. Nada para ela. Não só em relação a vir à igreja, mas você tem que ser assim com objetivos que você tem. Você propõe diante de Deus coisas, Deus espera que você vença. Deus espera que você conquiste. E se você não desistir, Deus te leva à vitória. Amém? Você vai vencer em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis 6. 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo de número 6. Quando vocês estiverem orando, lembra também, irmãos, de orar para o Rio Grande do Sul, amém? Aquelas partes de Florianópolis que atinge também. Florianópolis não, Santa Catarina, o estado, né? Lembra de orar também por eles. E para as necessidades que a gente tem aqui perto, no mundo, né? Colocar sempre diante dele. Acharam aí? Podemos ler? Diz assim a palavra, ó. E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Espera um pouquinho só. 2 Reis. Deixa eu achar aqui. 2 Reis. Eu peço para vocês acharem, eu não acho. 2 Reis 6, versículo 1. Vamos ler de novo aqui. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá
cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos? E disse ele, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Nessa passagem aqui, nós vemos algumas lições que são importantes. Tem bastante lições ali que você pode tirar para a tua vida. Mas a passagem toda, esses homens, esses moços queriam ampliar o lugar que eles tinham. Eles queriam um lugar que fosse maior para eles. Isso é em relação a qualquer coisa na tua vida que você queira melhorar. Pastor, eu quero crescer financeiramente. Você vai ter mais responsabilidades, é verdade ou não é? Tudo que você procurar fazer, que você procurar ter, isso vai te levar a uma responsabilidade. E aí eles chegam e falam para o profeta, vamos até o Jordão. E eles apresentam um plano para ele. Vamos até o Jordão, cortamos ali madeira, e cada um traz de lá uma viga, e ampliamos esse lugar. Ele falou, vai. E aí eles falam para ele, vamos conosco? E ele falou, eu irei. E ele vai. No momento em que um que levou um ferro, levou um machado emprestado, a hora que ele vai cortar ali a madeira, a Bíblia diz que aquele ferro do machado, ele cai, ele fica apenas com o cabo do machado na sua mão. Quando esse ferro cai na água, ele lembra o que? Era emprestado. Então ele começa a ficar preocupado. Imagina, você pega um carro emprestado, o motor funde na tua mão, o que você tem que fazer? Você tem que devolver como? Você fala para o cidadão, a chave está aqui, você vai buscar aonde parou. Ninguém faz isso, faz? Apesar que tem gente que é folgado, né, meus? Eu já vi acontecer isso também. Mas você tem que devolver como você pegou. Então, na hora, ele põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, era emprestado. Naquela hora, o profeta fala para eles, aonde caiu? E ele mostra. Quando ele mostra, o profeta corta um pedaço de pau, lança naquele lugar e faz aquele ferro subir novamente. Isso é um milagre, porque ferro não flutua. Amém, igreja? Então, ele flutuou. O homem de Deus não pescou de volta o ferro. Ao contrário, ele lança uma vara naquele lugar e, de repente, o ferro do machado flutua. E o interessante é que ele mesmo estendeu a mão dele e pegou de volta aquele ferro que havia caído. Mas onde que eu quero chegar com isso? Tudo que você tem, que Deus te deu, você pode não entender dessa forma, mas tudo que está na tua vida é emprestado. Como assim, pastor? Os filhos que você gerou é emprestado. Tanto que vai chegar um tempo que eles vão sair, vão seguir a vida deles, é assim ou não é? Vão embora, e acabou. Mas aquilo ali é um período de tempo que Deus concedeu para você, uma responsabilidade. Você se casou, aquilo ali é um empréstimo. É um período de tempo, aquilo vai estar com você. Eu me lembro uma vez, alguém falou assim, olha, eu tenho muito dinheiro, eu posso qualquer coisa. Alguém, não foi alguém conhecido, eu vi pessoas em uma leitura de livro, né, que elas diziam, e tinha uma cena que falava isso representando o livro. E ele dizia que simplesmente ele não tinha dinheiro, era apenas a vez dele de usar aquele dinheiro. E a vida é desse jeito mesmo, o que você tem hoje pode não estar na tua vida daqui a pouco. É a tua vez de usar. Amém? Por isso que você tem que saber como você usa, como você faz uso daquilo que foi concedido na tua mão. A Bíblia conta a parábola dos talentos, onde o Senhor dá 5 para um, 3 para outro, 2 para o outro, e um ganha 1. Só que naquele que ganhou 1, ele achou que ele poderia perder de cara, e ele não faz uso daquilo. Ele vai lá e enterra.
A Bíblia diz que quando o seu Senhor chegou, abençoou todos os outros que tinham multiplicado. Ele que tinha enterrado dele, o Senhor deu uma bronca nele, falou: servo mau e infiel. Não é verdade? Por quê? Porque foi concedido para ele com uma obrigação, uma missão. Assim também é na tua casa. Existem pessoas que você vai ganhar, e Deus te deu o que você precisava para ganhar. Deus te deu todas as condições para você levar a tua família à presença dele. Então a nossa família é uma responsabilidade nossa. Ah, pastor, esse é problema deles. Eu já falei que Jesus existe. Não, existe uma responsabilidade. Quando Deus te chamou primeiro, a Bíblia manda você confirmar os teus irmãos, aquele que está fraco na fé. Então você tem que levantá-lo. Para você ter até uma ideia do que eu estou falando, a Bíblia diz que o mar vai ter que prestar conta dos seus mortos. Vai ter um dia que o mar vai ter que devolver cada morto que sumiu no mar. Que é isso, pastor? O inferno, a Bíblia diz que ele vai ter que prestar conta, ele vai ter que entregar todos que estavam ali diante desse julgamento. Para você ver, imagine então as nossas vidas, a pessoa que tem uma família, que tem um casamento, você que tem ali um lar, você recebeu um dom, um talento de Deus, tudo aquilo ali eu preciso entender, é uma responsabilidade que Deus confiou nas minhas mãos. E às vezes, no meio dessa vida complicada que nós vivemos, às vezes deixamos cair alguma coisa, deixamos perder alguma coisa. E tem gente que fala: puxa vida, pastor, lá em casa está complicado, as coisas estão difíceis lá dentro de casa. Mas entenda, talvez aquilo que está acontecendo dentro de casa seja culpa minha. Eu falava com uma senhora outro dia, ela falou: pastor, eu não sei, mas o meu filho tem 9 anos de idade, ele me enfrenta, ele vem para cima de mim. E o garoto dela realmente é muito grande, irmão. Você olha para ele, não parece que ele tem 9 anos de idade, parece que ele tem uns 18, 20 anos assim. Ele é fortinho, né? Então quando ele vem para cima assim, ele dá praticamente quase o meu tamanho, tem 9 anos de idade. Só que ele vai para cima da mãe, e a mãe não tem condições de enfrentá-lo, de dominá-lo. Mas aí eu falei para ela: mas cadê a tua autoridade de mãe? Ela falou: pastor, ele nunca me obedeceu. Eu falei: quando ele era pequenininho te obedecia, nunca me obedeceu. Irmão, como é que pode que um bebê não obedece à mãe? Obedece ou não obedece? Mas em algum momento no caminho, nós começamos a achar que aquela criança, ele merece alguns agrados. E aí a gente tenta compensar coisas que nós falhamos com outras coisas. E aí que nós estragamos ele. Então, como ela teve um relacionamento como mãe solteira, ela tentou compensar a falta do pai fazendo o quê? Dando tudo o que ele pedia. Aí quando ela falava que não, ele fazia um drama, dizia que ia se matar. Criança. Aí ela fazia o quê? Deixa, tadinho, ele é problemático. Ela sempre dizia, a família fala inclusive, que ela errou nisso daí. Ela dizia que ele era revoltado por causa da falta do pai. E o menino foi crescendo, chegou um dia que ele não obedecia mais. Mas por que ele não obedece, igreja? A falha é porque aquela criança é uma criança ruim? Na verdade, ele foi concedido a ela uma autoridade, é verdade ou não é? Só que em algum momento ela deixou cair, quando ela sentiu culpa de algo que não era culpa dela. A situação que ela passou a viver não era a responsabilidade dela. A vida não facilitou para ela, mas ela não poderia ter negligenciado a criação, poderia? Sim ou não? Ela tinha que ter mantido o pulso de quem? De uma mãe. Só que quando você deixa de reconhecer o teu erro, você piora, você agrava. Aí o que ela diz? A culpa é de quem? Do pai que abandonou lá atrás. E vice-versa, às vezes a vida é desse jeito. A gente tenta arrumar um culpado. Tem gente que tenta arrumar um culpado porque eles não conseguem conversar dentro de casa. Tem gente que tenta achar um culpado porque a vida financeira não está bem. Eu perdi meu trabalho porque a outra pessoa não ia com a minha cara. E é sempre assim, tentamos jogar a responsabilidade para o outro. E nessa passagem a Bíblia mostra que aquela pessoa que derrubou o ferro na água, ele teve humildade para fazer o que, igreja? Para reconhecer que ele havia derrubado o ferro.
Então a primeira coisa que eu tenho que atentar para isso aqui é que eu preciso ter humildade para reconhecer. Se algo saiu errado, se eu errei, se eu derrubei o machado ali, eu preciso reconhecer. Espera um pouquinho, quando que eu errei? Quando eu mimei demais. Quando que eu errei? Quando eu deixei de fazer o que era certo. Mas a gente precisa de atentar para isso. Quando eu errei em relação ao que eu estou vivendo hoje? Quando eu abaixei a guarda demais, quando você começa a se curvar demais. Tem gente que é desse jeito. Hoje eu atendi uma pessoa pela internet, ela falou, pastor, ela vivia uma vida errada. Ela vivia uma vida errada. E ela queria pedir oração em relação a uma promessa que Deus fez para ela. Vou contar mais ou menos como é que é a situação. Ela começou a orar a Deus, ela vivia numa casa de prostituição, começou a orar a Deus. E ela pediu para Deus, Deus, me dá um marido. Aí apareceu um cidadão, um caminhoneiro. Quando aparece o caminhoneiro, o que ela faz? É de Deus. E vai embora com ele. Aí eu falei para ela assim, minha irmã, mas a senhora pediu confirmação para Deus? Ela falou assim para mim, pastor, eu fiz um propósito na minha mente, ela fez um propósito na mente dela, e na mente dela aconteceu conforme ela fez um propósito. Aí eu começo a pensar, espera um pouquinho, como é que eu vou fazer um propósito com Deus na minha mente? Eu tenho que fazer um propósito com Deus na palavra de Deus, amém, igreja? Deus fala através do quê? A nossa mente nos engana, a tua mente, o que você quer, você começa a ver coisas aonde não existe, é verdade ou não é? A nossa mente prega a peça. Você já teve medo? Você já sentiu medo? O medo faz você perceber, ver coisas que não existem naquele lugar. Você foge de alguma coisa, a sensação é que tem alguma coisa correndo atrás de você. É assim ou não é? Tem gente que ela está no escuro, ela é medrosa. Se alguma coisa relar na pessoa, a pessoa entra em desespero. Você está entendendo? Um dia tinha um pastor nosso orando na igreja, e ele lá, sai demônio, sai Satanás, tira as garras da minha vida, demônio que está me amarrando. E saiu perto da meia-noite, numa sexta-feira depois do culto. Beleza, e tinha uns pastores que estudavam à noite, aí o pastor chegou, irmão, de noite. Aí o pastor foi passar, para não incomodar ele na oração, ele estava no caminho, chegou assim, colocou a mão só para passar. Irmão, o cara caiu de joelho, Deus misericórdia. Ele estava expulsando todo valente, sai capeta, sai demônio, vai embora. Quando o cidadão só colocou a mão para passar, para não incomodar, o cidadão já, cadê Deus misericórdia? As pernas bambeou tudo do cidadão. Tem gente que começa a lidar com coisas que ele não consegue lidar. É verdade ou não é? Então, às vezes, assim, a gente está projetando coisas, mas o medo te faz passar por situações complicadas. Não é? Era para ele continuar valente, né? Sai demônio também. Era só um pastor passando atrás dele. Mas voltando, não faça propósito na sua mente. Faz propósito na palavra. A palavra confirma nas nossas vidas. Amém? Daí ela falou assim, pastor, mas Deus confirmou que é para mim. Aí ela falou, só que ele me trai com homem, trai com mulher, trai com a minha mãe. Eu falei, como é que é? Presente de Deus? Satanás jogou, irmão, um negócio na mão da pessoa e a pessoa não entende. Tem alguma coisa de Deus nisso? Não tem. Pastor, ele me bate às vezes, joga minha roupa no chão, já não tem mais roupa para usar. Irmão, ameaça de morte. Como é que pode ser de Deus? A pessoa tem que parar um pouquinho e não é falar, mas daí uma profetisa falou para a pessoa que ela tem que pagar o preço. Então falou que é de Deus, mas ela tem que pagar o preço. Espera um pouquinho. Está errado. O preço é Jesus que pagou. Mas por que ela está passando por isso? Ela precisa reconhecer, ela fez a escolha errada. Amém? Ela não buscou confirmação de Deus. Ela queria algo, então tudo que veio, ela abraçou aquilo para a vida dela. Quando as coisas se tornam complicadas, ela chega e fala, mas por que Deus me deixa passar por isso? Irmão, não é que Deus deixa, é que eu não reconheço que o erro foi meu. Então eu tenho que entender, espera um pouquinho, aonde eu deixei entrar esse erro? Quando eu abdiquei de algumas coisas, de alguns valores para a minha vida. Quando eu deixei de fazer o que eu tinha que ter feito. E às vezes você tem que falar não, às vezes você tem que colocar um limite na tua vida, às vezes você tem que dar um basta realmente. Pastor, mas aí eu não sei como é que vai ficar. Ninguém sabe, mas existe coisa que é responsabilidade tua que tem que fazer.
E algumas pessoas na vida, elas venceram porque elas fizeram a coisa certa, e não foi fácil. É verdade ou não é? E coisas, quando você vai fazer o certo, parece ser terrível. Só que enquanto eu não fizer o certo, eu vou ficar adiando aquilo que realmente Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele quer que eu conquiste, aquilo que Ele quer que eu vença, porque eu estou sempre mudando, achando um jeitinho de protelar coisas que eu tenho que reconhecer. Então Ele está dizendo aqui, ó, versículo 6, e o 2 Reis 6:6, versículo 6, e disse o homem de Deus, onde caiu? E ele fez o que, igreja? Mostrando aonde? O lugar. Então ele mostrou o lugar, houve uma humildade dentro dele. Primeiro passo para Deus poder mudar a minha história, eu preciso ser humilde de mostrar aonde está o erro. Deixa o marcador aqui, Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Mateus 23, versículo 12. Quem achou, diga amém, Jesus. Mateus 23, 12. Posso ler? O que a si mesmo se exaltar, será o quê? Então, se eu me exaltar, quando que a pessoa se exalta? Quando a pessoa ela tenta culpar o outro, quando ela diz, não, o erro é do outro, né? Sempre a culpa é do menino, que eu falei, não é? Ou então a culpa é de Deus. Por que que Deus está deixando passar por isso? Por que que as coisas não dão certo nas nossas vidas? Às vezes eu não culpo ninguém, mas às vezes eu tento sempre colocar como sou a vítima da sociedade, né? Eu estou passando por isso. Os erros que a gente passa, irmão, são escolhas que nós fazemos. Escolhas erradas. Amém? Às vezes a gente tem escolhido diferente. Ou de uma forma diferente. Às vezes a mesma escolha tinha que ser colocada algumas barreiras que nós não colocamos. E as coisas se complicam de uma forma terrível. Está entendendo isso? Então ele fala que a si mesmo. Olha a chuva, hein? Terrível. O bom é que a gente vai testar se hoje está chovendo aqui dentro ou não, né? O que a si mesmo exaltar será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar, o que vai acontecer, igreja? Deus vai exaltar. Daqui você vai para Apocalipse 2:5. Olha o que ele diz lá. 2:5. Lembra-te, pois, de onde? O que eu preciso me lembrar, pastor? Aonde que foi o erro? Aonde que foi a minha falha? Às vezes tem gente que ele vai tentando empurrar tudo do jeito que está. Porque às vezes ele não quer reconhecer que está errado. Não quer reconhecer que as coisas não estão bem. Não é? Você fala para alguém endividado, por que você está assim? É porque o banco fez. Mas é verdade, não é? Por que você está mandando embora? Porque o patrão lá não vai com a minha cara. Quer dizer, nunca é erro da gente, né, irmão? É o patrão que não presta. É os colegas de trabalho que é ruim. E tudo na vida a gente tenta achar realmente um Judas, né, para malhar, né, a gente tenta achar ali um bode expiatório para jogar a culpa em cima dele. Mas não dá certo. Enquanto a gente não lembrar, não saber, parar para pensar, espera um pouquinho, de onde está vindo toda essa turbulência na minha vida? Deus não consegue restaurar. A primeira coisa que o profeta perguntou para aquele homem foi, aonde caiu? Você vai falar, pastor, mas ele não podia jogar uma vara naquele rio lá e fazer frutar o ferro onde tivesse? Se ele pudesse, ele tinha feito. Por isso que ele perguntou para ele, aonde caiu? Tem gente que nunca conseguiu um milagre ainda, porque ele nunca reconhece onde que foi, ele não aponta onde que foi, ele não diz, espera um pouquinho, eu caí aqui, foi aqui que eu errei. Quando você vai até Deus, você fala, Deus, eu falhei nessa área. Ele levanta de volta. Amém? Ele restaura novamente. Ele abre a porta. Pastor, mas eu tive perdas. Deus traz de volta. Quando você menos imagina, Deus traz aquilo de volta. Amém? Retorna lá mais uma vez, 2 Reis 6:6. 2 Reis 6:6. Amém?
E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Agora olha o que ele diz no 7, igreja. E disse: levanta-o. E então ele estendeu a sua mão e o quê? E o tomou. Uma coisa importante. Você vê, Deus conserta o erro no mesmo lugar que ele aconteceu. Quem teve que pegar aquele ferro de volta? Foi exatamente o homem que havia derrubado. Amém? Não existe esse negócio de uma pessoa derruba, o outro que vai fazer. Não, é você mesmo. Pastor, eu peguei o caminho errado. O que eu andei o contrário, eu vou ter que voltar. Eu andei 10 quilômetros na estrada no caminho errado. Para mim voltar onde que eu estava, tem que fazer o quê? Tem gente que ele quer andar depois 50 metros, não é? Ele quer estar de novo. Não. Se eu peguei o caminho, andei 10 quilômetros para um lado, para errado, vou ter que voltar aqueles 10. Aí eu vou começar a ir na direção certa depois. Na vida é desse jeito. Então ele mesmo estende a mão, toma ali o machado na mão dele. E nisso você consegue ter uma lição para a tua vida também. Deus é que faz o milagre. Amém? Mas Ele só faz depois que eu faço a minha parte. Ele só faz na tua vida depois que você faz a sua parte. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé. Eu vou pedir para os obreiros passarem o manto por vocês. E quando você tocar no manto, você vai pedir o seguinte: você vai pedir para Deus cobrir a tua família. Você segura, talvez é um tempo curto, mas segura lá e pede: Jesus, cubra a minha casa com o manto da salvação. Pode parecer uma oração ineficaz, mas irmão, essa oração pode mudar a tua história, mudar a história daquele familiar. Amém? Ah, mas isso vai mudar a minha vida? Como imaginou na sua alma, assim é. Fecha os olhinhos, eleva teu pensamento até o nome, a presença de Jesus. Pai querido e Pai amado, meu Deus, aqueles jovens queriam ampliar o lugar, Pai. Meu Deus, tem pessoas aqui orando agora, Pai. Talvez está querendo, Jesus, trazer de volta a família. Levar a família à tua presença, Pai. Ganhar aquele homem de volta para o Senhor. Ela quer ganhar aquele filho para Jesus. Ela quer levar aquele familiar à tua presença, Pai. Meu Deus, então eu peço agora, consagra esse manto, unge esse manto. E quando essa pessoa, meu Deus, tocar nesse manto, Pai, quando ela pedir: Jesus, cubra a minha casa, meu Deus, com o manto da salvação. Meu Deus, eu peço que o teu poder toque lá dentro da casa deles. Meu Deus, e que começa a haver uma transformação. E se houver, Jesus, a macumba, o trabalho feito, a coisa mandada, se houver, Jesus, uma opressão, uma potestade, se houver, meu Deus, um principado, aonde estiver, Jesus, uma força satânica, meu Deus, aquilo tem que cair por terra, aquilo tem que ser destruído. O poder do Senhor tem que entrar em ação, Pai. Ele tem que tocar na vida daquela pessoa, seja aquele que está perdido, Jesus, num vício, numa dependência química. Pai, tem gente que vive escondido, tem gente que tenta ocultar, meu Deus, aonde caiu, aonde foi o erro, mas se nós levarmos a sua presença, o Senhor muda. Então alguém está orando agora e dizendo: Jesus, eu errei quando eu falhei nesse caminho, quando eu deixei de te obedecer, quando eu deixei de cumprir a tua vontade, meu Deus, mas vai passando agora em cada vida, vai quebrando agora aquele principado, aquela potestade, a macumba, a coisa mandada. Sai de dentro dessa casa, demônio. A ordem foi dada, vai saindo dos quatro cantos daquela casa. É o demônio que coloca uma opressão dentro daquele lar. As pessoas entram nessa casa, alguém se sente mal lá dentro, é como se alguma opressão estivesse ali. Meu Deus, vai passando com o teu poder agora, vai tocando agora em cada familiar, aonde houver um demônio escondido, aquele demônio que não deixa as pessoas pararem naquela casa, aquele homem volta, meu Deus, mas ele não tem vontade de entrar naquela casa, ele vai parando pelos bares, pelos lugares que ele passa, porque alguma coisa está errada dentro daquele lar. Mas eu paraliso a ação do inferno, estou quebrando agora, estou dizendo: vai saindo, demônio, vai tirando as tuas garras daí agora. Vamos, maldito, é aquela macumba feita, aquele trabalho feito, é aquela mandinga
lançada, aquele sortilégio, Deus, esse casamento que foi edificado sobre um trabalho de macumba, aquele relacionamento feito sobre uma simpatia, vai saindo de lá agora. Aquele demônio que recebeu oferenda, vela preta, vela vermelha, aquele trabalho na quimbanda, no candomblé, na magia negra, eu estou quebrando agora o seu domínio, demônio, vai saindo de dentro dele agora. Inquietação na alma, Deus, essa inquietação que a pessoa não consegue estar bem, muitas vezes, meu Deus, aquilo incomoda ela, sai de dentro dele, sai de dentro dela, inquietação, vai saindo de dentro dessa pessoa agora. Jesus, aquele demônio, a pessoa começa a receber oração, a pessoa não gosta, ela fica irritada com aquilo ali, mas eu paraliso essa ação e digo: Satanás, acabou o seu domínio sobre a vida dele, a vida dela, pega tudo que é seu, os teus males, e sai, sai, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama o teu poder agora, Pai. A sua palavra diz, Deus, que aquele moço, ele coloca a mão na cabeça e ele diz: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E o profeta pergunta para ele: onde caiu? Jesus, ele aponta o lugar, e o profeta, meu Deus, lançando ali naquele lugar uma vara verde, faz flutuar aquele ferro do machado. O milagre foi feito pelo Senhor, Pai. Meu Deus, faz um milagre na vida dessa pessoa. Faz flutuar, Jesus, o que estiver caído, o que estiver prostrado. Traz de volta, meu Deus, a amizade. Traz de volta a alegria da salvação. Traz de volta, meu Deus, a comunhão, a fidelidade. Traz de volta, Jesus, a união, Pai. Traz de volta essa pessoa, Jesus, aquela capacidade de vencer, aquele ânimo para lutar, para conquistar, para saber que pode ir além, que pode ir mais longe. Pai, traz de volta aquela vontade de viver. E assim, meu Deus, todos aqui, Pai, sejam cobertos pelo Teu poder. E eles vivam o Seu milagre, Pai. Em o nome de Jesus. Diga: Senhor, meu Deus, eu creio. E eu tomo posse do Seu milagre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.